De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, eu entrevistei o psicólogo Carol Costa sobre a síndrome de Burnout, ou síndrome de burnout, tá? E aí, nessa entrevista que eu fiz com ele por Skype, vocês vão poder conferir agora e vão poder entender o que se trata essa síndrome, quais que são os seus sintomas e o principal, tá, gente? Buscar ajuda caso você já sinta algum desses sinais de que você está com essa síndrome. É muito importante. A gente vai poder conferir tudo isso agora. A pandemia da Covid-19 gerou incertezas na vida de milhares de pessoas. E além, de ter impactado a saúde do brasileiro, também provocou mudanças na economia. A cobrança, por produtividade e, sobretudo, o aumento do desemprego acabaram acelerando as queixas de esgotamento profissional em consultórios de psicologia. E esse esgotamento, pessoal, ele acaba gerando a síndrome de burnout. Quem vai falar muito mais com a gente agora sobre esse distúrbio, explicar melhor sobre ele, é o psicólogo Carol Costa. Carol, obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito feliz em levar a informação para o grande público, né? Como você bem colocou, estamos passando aí por uma explosão de situações na qual a gente nem tinha ideia. Mas síndromes e transtornos que antes eram raros, agora estão em evidência, né? Devido a toda essa mudança da sociedade, do nosso modo operante. As pessoas estão aí com o seu emocional extremamente abalado, e isso também para a classe operária. As pessoas que estão ali no trabalho, lidando com a pressão do trabalho, também estão tendo reações. E a síndrome de Burnout é uma delas que está em evidência agora, atingindo pelo menos aí 30% da população que vive nas suas atividades laborais, atendendo a demanda, atendendo a cumprir metas. E aí é um cenário que já está instaurado, porém, estamos lidando com esse aumento nesse momento. Uhum. Vamos explicar o que é a síndrome e como é que ela acaba se manifestando no nosso corpo, no nosso organismo? Pois é, normalmente esse transtorno psicoemocional, ela recebe o nome de síndrome porque ela vem associada a vários sinais e sintomas, né? Então, o que acontece com uma pessoa, no caso, o indivíduo que está acometido da síndrome de Burnout? Normalmente é um mal-estar vinculado ao trabalho, ou seja, sinais de depressão, sudorese, tremores, dores musculares. A pessoa já não consegue mais estar no ambiente de trabalho, começa a ter uma relação negativa com o trabalho. A pessoa começa a não se sentir bem dentro lá da instituição. E como é que a gente percebe isso para diferenciar de uma depressão, que agora também está em alta por conta da Sim. pandemia? A partir do momento que a gente começa a entrevista e associar justamente em que momento essa depressão se faz presente. E aí, na conversa, na investigação com o paciente, existe aí um discurso muito comum, que normalmente diz assim, doutor, quando vai chegando o domingo e vai caindo à tarde, e eu vou pensando no trabalho, eu já começo a sentir os sintomas. Ou seja, a depressão ela está em todos os momentos, ela está em casa, ela está no trabalho, ela está na família, ela está em todo lugar. A síndrome de Sim. Burnout é sempre associada ao trabalho. E está muito comum, na verdade, é uma evidência muito grande de pessoas que têm que bater meta, que precisam dar respostas rápidas. Então, temos aí cargos de liderança, policiais são muito vítimas da síndrome de Burnout por causa da pressão que vivem. Temos aí também motorista de ambulância, sempre há situações onde você é mais cobrado, pessoas que trabalham em telemarketing também, há uma evidência muito grande. Então, a pessoa começa a não se sentir bem no ambiente de trabalho, e quando sai do ambiente, se sente um alívio. E aí buscam ajuda, né, dependendo da situação, conseguem um afastamento e ficam bom. Tá. É uma síndrome que ela é exclusivamente voltada para o trabalho. Por exemplo, a gente também poderia colocar ela ali nos casos escolares, por exemplo, né? As pessoas elas acabam se esgotando tanto com aquilo que não querem nem mais estar ali no ambiente escolar. Sim, sim, na verdade, são todas as atividades laborais, porque estudar também é um trabalho, né? Você até procurar emprego também é um trabalho, né? Você tem que sair, estar atento aí aos anúncios, tudo que exige de você. Uma concentração maior, uma cobrança, não é que a gente não consiga lidar com isso. A gente consegue sim, mas existem aí medidas, existem limites. Quando isso começa a extrapolar, a sua mente não aguenta, o seu corpo começa a reagir. É o que a gente chama de psicossomatização. Quando a cabeça não aguenta, o corpo reage. E aí, a partir do momento que a gente identifica de onde vem, se instala aí a síndrome de Burnout, que agora realmente houve uma explosão por conta da cobrança, do medo de perder o emprego, as pessoas se submetem, né?
E aí começa a levar o trabalho para casa, o que não é certo. É trabalho, casa é casa, família é família. Poxa, mas o que é que eu faço? Se eu não der esse resultado, eu posso perder meu emprego numa situação dessa, de pandemia, onde a gente sabe que tudo está mais difícil, a economia mudou, a sociedade mudou. E aí eu acabo me submetendo, só que eu não aguento. Então eu começo a reagir dessa forma. E agora, a boa notícia é que tem tratamento, né? Na verdade, tem tratamento e os resultados são muito positivos. Quando a gente consegue identificar logo no início, é mais rápido ainda a cura. Ótimo. É muito bom você falar sobre isso, especificamente até da pandemia, porque teve algo, né, que também teve um crescimento muito grande durante esse um ano e alguns meses que a gente já está vivendo a pandemia, que foi o home office. Né? Algumas pessoas até tentaram voltar ao trabalho presencial, mas aí, por exemplo, vinha a segunda onda, ou então vinha a terceira onda, e aí acabava voltando para casa. E nesse home office, foi possível escutar muito das pessoas, tá? Eu escutei muitos relatos que as pessoas elas não tinham horário de trabalho, não tinham um horário pré-estabelecido como antes no trabalho presencial era, né? Porque você vai lá, você bate seu ponto, você chega, você tem o tempo do almoço, você tem o tempo do lanche, enfim. As pessoas elas começaram a trabalhar o tempo todo, né? Isso também acabou, Carol, sendo algo negativo por conta dessa síndrome do burnout? Sem dúvida, as pessoas não têm essa disciplina, infelizmente, algo que era tendência, agora é uma realidade, que é justamente trabalhar em home office, mas precisa de uma disciplina. Se é trabalho, tem que ter horário. E aí terminou aquele horário, você, mesmo estando em casa, você vai fazer as atividades de casa quando terminar o trabalho. O problema é que as pessoas estão trabalhando home office 24 horas, porque Sim. existe uma cobrança, muitas vezes, dos filhos, do cônjuge, e aí você acha que pode dar conta das duas coisas em simultâneo, e não é bem assim. Aquilo que você não deixa para resolver na manhã, você tenta na tarde e não consegue, você estende à noite. E as pessoas acham, muitas vezes os empregadores, que você estando em casa, você pode produzir mais. E a pessoa fica presa nessa responsabilidade. Eu tenho que dar mais resultados porque eu estou em casa. Caso contrário, eles vão cortar meu salário. Então, você começa a ficar prisioneiro dessa coisa de dar esse feedback. O importante é que o home office é uma situação que está acontecendo agora, que pode acontecer, mas a partir do momento que precisa ter disciplina. Assim como as empresas precisam também respeitar isso. Né? As empresas têm um papel fundamental nessa questão da síndrome de burnout. Por quê? Porque elas também podem trabalhar com a prevenção, dando melhores condições de trabalho, salários realmente compatíveis com o mercado, plano de cargos e salários. Algumas instituições, eles colocam salas de relaxamento, atividades no meio da rotina de trabalho, atividades recreativas, situações onde a gente pode colocar pergunta e resposta, fazer dinâmicas, na verdade, dinâmicas com esses trabalhadores. Isso ajuda a nossa saúde mental. Empresas têm um papel fundamental nisso, porque podem disponibilizar locais de relaxamento, o cantinho do relaxamento, atividades de dinâmica para essa pessoa, contratar um especialista, um psicólogo para assessorar, para poder assistir esses trabalhadores, isso é fundamental, porque estamos lidando com uma situação realmente assim, diferente de tudo que a gente imaginava. E agora, todas essas questões de saúde mental, que está se falando tanto, que já era importante, cada mês uma cor, cada mês um tema, e isso é fundamental, porque, no mínimo, faz com que a gente debata sobre isso. A gente discuta essas questões tão importantes. Então, a empresa ela também tem um papel fundamental nisso, na prevenção da síndrome do burnout. Ninguém pode estar simplesmente fechando os olhos para essa realidade e achar que isso, muitas vezes, é frescura, isso não tem nada a ver. Não, é uma doença, já está catalogada como uma doença e precisa ser tratada. Em alguns casos, infelizmente, em alguns casos, o paciente já chega num estado tão forte da doença, né, tão evidente, que ele precisa também ser tratado com o tratamento medicamentoso. Então, ele procura um psiquiatra para aliviar os sinais, né, os sintomas, mas tem que fazer o trabalho psicoterápico com o psicólogo, porque ele sim tem as ferramentas e o conhecimento necessário para tirar você dessa situação. E os resultados são muito positivos. Carol, tem algum grupo, alguma faixa etária, algum gênero que seja mais atingido por essa síndrome, ou os estudos ainda não são claros em relação a isso? Sim, sim, tem, como eu falei anteriormente, as pessoas que são cargos de liderança, pessoas que precisam dar respostas rápidas, metas, números, grandes posições na empresa, mas também tem aquele trabalhador que muitas vezes é sobrecarregado,
né, desvio de função, ele se sente, digamos, injustiçado, tem que ficar calado. Então, isso tudo vai remoendo dentro dele. Isso vai gerando um desconforto muito grande. E aí essa pessoa começa a ter uma reação negativa no trabalho, não entende por quê, mas começa a apresentar os sintomas. Insônia, irritabilidade, sudorese, tremores, e correlacionando ao trabalho. Aí se instaurou a doença, ele precisa ser tratado e, muito provavelmente, fazendo todos os trâmites, ele será curado. Como então, né, Carol, para a gente fechar, podemos, não sei se existe, né, enfim, uma prevenção para esse tipo de síndrome, ou até mesmo, né, qual que é o caminho? Percebi que estou com alguns desses sintomas que você citou, psicólogo, o que é que eu tenho que fazer? Muitas vezes eu não consigo sentir, né? A pessoa em si não sente, porque acha que pode dar conta. E é uma coisa silenciosa. Não é uma coisa que é da noite para o dia. Ela é gradativa, ela vai pegando você aos pouquinhos. De repente você se vê envolto à atividade, você já começa a esquecer de si, da família. Se eu não percebo, as outras pessoas também têm que estar atentas. Porque eu posso não perceber, mas a pessoa que está do meu lado está começando a notar que eu estou numa sobrecarga muito grande, meu emocional está abalado, minha saúde mental está comprometida. Então, se você não percebe em você, fique atento para perceber no outro. Tá, mas eu vou perceber o quê? Mudança de comportamento, uma relação negativa com o trabalho, começa a falar muito mal do trabalho, dizer que está sendo injustiçado, que não é assim que se trabalha, que não vai aguentar isso por muito tempo. Então, é o primeiro discurso da pessoa. Se eu conseguir perceber em mim que eu estou tendo esse tipo de sintoma, dores de cabeça, insônia, irritabilidade, choro fácil no ambiente de trabalho, eu tenho que procurar ajuda especializada, como a gente falou, o psicólogo. Mas se eu não consigo perceber, o outro pode me ajudar. Olha, eu estou notando que você está mudado. A empresa também pode perceber isso e a empresa tem grande responsabilidade sobre isso. Já se trabalha com a prevenção. Se a empresa não faz, você pode fazer. Como? Colocando o trabalho no devido lugar dele. Hora de trabalho é hora de trabalho. Não levando o trabalho para casa, que é muito difícil. Ter atividades como válvula de escape, atividades prazerosas, exercícios físicos, tudo que você possa fazer para extravasar, para fazer essa higiene mental. De repente, se você gosta de série, vá ver uma série legal. Gosta de livro, vá ler um bom livro. Tudo de forma muito positiva, que passe uma mensagem positiva. Também não é para estar envolto a notícias sensacionalistas. Se você é uma pessoa mais sensível, isso vai agravar a síndrome. E procurar ter uma relação com o trabalho de uma forma harmoniosa. Se você está se queixando de algo, transmita isso aos gestores. Passe essas informações, que muitas vezes, numa boa conversa, tudo se resolve. Mas é importante você voltar para si e respeitar os seus limites, que é fundamental. Exato, e a pandemia acabou nos ensinando à força isso, né, de respeitar os nossos limites. Carol, quem, né, quiser acompanhar você, enfim, como é que pode entrar em contato? Quem sabe até mesmo tirar mais alguma dúvida? Bem, fiquem à vontade para ir lá no Instagram, eu vou receber a todos, assim, fico muito feliz quando chegam as perguntas. É Carol Costa Júnior, é só acessar, eu teria o maior prazer em responder. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui levando essa informação tão importante para o grande público. A gente que agradece mais uma vez a sua disponibilidade, Carol Costa, né, que faz parte aí da equipe de psicologia do AP Vida, e que para a gente é sempre um prazer enorme ter você aqui. Obrigada mais uma vez, tá, Carol? Obrigado também. Bom dia, tchau, tchau. Muito bom, né? As informações aí do Carol. Então, assim, percebeu que está com algum desses sinais, de sintomas, busca ajuda. E como ele, assim, né, também frisou, geralmente a pessoa que está com a síndrome, né, a pessoa que está com depressão, ela tende a não aceitar bem. Então, se você convive com alguém e percebeu que essa pessoa ela está com um desses sinais, de sintomas, é muito importante que você veja de alguma forma, né, ali a melhor maneira de ajudá-la, tá? Para que não se chegue, né, a um nível assim, infelizmente, que não tenha tratamento, tá certo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Amanhã é feriado, tá? Não teremos bem assim ao vivo, mas na sexta-feira nós estaremos de volta ao vivo e eu conto com você para o nosso sextou, tá? Vai ter Lavínia com seu quadro de lifestyle e também vai ter Breno Leal, né, com a agenda cultural. Então, é isso. Aguardo vocês até sexta ao vivo, mas continue acompanhando a programação da TV Mar e as nossas reprises. Tchau, tchau.